Sejam todos bem-vindos a mais uma leitura da IN 128 de 28 de março de 2022 e suas modificações. Meu nome é Pedro Demarque Filho, eu sou advogado especialista em direito previdenciário e estou com vocês aqui na leitura do artigo por artigo e chegamos no artigo 117 e vamos daqui em diante dar continuidade. E sem mais demora, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, comente aí onde você está assistindo. Obrigado e vamos dar continuidade. Aqui com vocês na tela, artigo 117. Vamos mudar a cor aqui, vamos fazer um verde hoje. 117. Para períodos a partir de 1º de janeiro de 2023, a comprovação da condição e do exercício da atividade rural do segurado especial ocorrerá exclusivamente, pelas informações constantes do cadastro a que se refere o artigo 9º. Parágrafo 1º. O prazo a que se refere o caput será prorrogado até que 50% dos segurados especiais, apurado conforme o quantitativo da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, PNAD, esteja inserida no Sistema de Cadastro do Segurado Especial. Parágrafo 2º. O fim da prorrogação que se refere ao parágrafo 1º será definido em ato do Ministério do Trabalho e Previdência. Artigo 118. O segurado especial que contribui facultativamente na forma do artigo 199 do RPS terá as contribuições reconhecidas até que o cadastro previsto no parágrafo 9º esteja disponível, após ratificação do período autodeclarado, conforme disposto no artigo 115. Terminamos aqui, passamos para a seção 16, que fala do ajuste de guias de recolhimento do contribuinte individual, empregado doméstico, segurado facultativo e segurado especial que contribui como facultativo ou facultativamente. Vamos passar aqui então, o que é esse ajuste de guias, né? O artigo 119, então, ele vai dizer para a gente, entende-se por ajuste de guia as operações de inclusão, então operação de inclusão, alteração, exclusão, transferência ou desmembramento de recolhimentos a serem realizados em sistema próprio a fim de corrigir no CNIS as informações divergentes dos comprovantes de recolhimentos apresentados pelo contribuinte individual, empregado doméstico, facultativo e segurado especial que contribui facultativamente, sendo que a inclusão é a operação a ser realizada para inserir contribuições que não existem no extrato de contribuições do segurado e nem na área disponível para acerto, ADA, mas que são comprovadas por documentos próprios de arrecadação, sendo permitida a inserção das contribuições efetivadas em guias de recolhimento, GR, GR1, GR2, carnê de contribuições, guias de recolhimento de contribuinte individual, GRCI, guias de recolhimento da Previdência Social, GRPS3 ou constante em microficha. Então, a gente já ouviu falar muito nessas microfichas, né? E vem aqui comigo rapidinho. A microficha, o que você vai fazer? Ela está lá em microficha, você vai ter que pedir um acerto de cadastro para constar ela. Por quê? Segundo, então, o artigo aqui 119, no seu inciso primeiro, fala que os que são constantes em microficha, ele é passível de ajuste da guia. Tá? Então você vai querer um ajuste pela inclusão os que estão em microficha, que é o que você vai ter bastante. E se tiver um carnê também que não consta, você vai pedir a inclusão de acordo com o inciso 1º aqui do 119, tá bom? Inciso 2º. A alteração, o que é alteração? Alteração é a operação a ser realizada para o mesmo NIT a fim de corrigir as informações constantes no extrato de contribuição do segurado, que estão divergentes das comprovadas em documento próprio de arrecadação, ou decorrentes de erro de preenchimento do mesmo, sendo permitido, nessa situação, alterar competência, data de pagamento, valor autenticado, valor de contribuição e código de pagamento, desde que obedecidos os critérios definidos. Tá? Você vai fazer tudo isso, é a alteração. E quando que você vai pedir a exclusão? Exclusão é a operação a ser realizada para excluir contribuições, quando essas forem incluídas indevidamente por fraude ou erro administrativo, e não forem passíveis e não for possível desfazer a operação de inclusão. Vamos lá. Você vai fazer a aposentadoria ou seu cliente vai lá dar entrada. De repente ele olha e vê que no CNIS dele tem um período que não é dele. Não é, ele nunca trabalhou. Não é que não tem na carteira, mas ele trabalhou mesmo, ele perdeu a carteira. Ele não tem, nunca trabalhou nesse registro.
e de repente ele olha e tá lá, tá no CNIS. O que ele vai pedir? A exclusão. Por quê? Quando essas forem incluídas indevidamente ou erro administrativo. Foi um erro administrativo, tá lá. Então ele vai pedir a exclusão, tá bom? 119.3. Vem comigo na tela, continuando, 4. Transferência é a operação a ser realizada. A. De um NIT para outro em razão de recolhimento em NIT de terceiro, NIT indeterminado ou NIT pertencente à faixa crítica. Vamos lá. NIT e... Quando que acontece isso aqui? Você tem um cartãozinho, seu cliente recolheu um cartãozinho, tem lá o guia do cartãozinho, preenchido o nome dele, o NIT está certinho, só que está recaindo para outra pessoa, por exemplo. Então ele vai apresentar e vai pedir essa transferência para ele. Existem uns NITs, uns códigos que você vai ter, que eles pertencem a essa faixa crítica que está aqui no número 3. Quando for esses casos, você vai ter que pedir, então, aqui a transferência, tá? Segundo 19.4, tá bom? O que é aqui? Vamos continuar, então. Ó, NIT pertencente à faixa crítica, 3. B. Dê um NIT para ADA a pedido do contribuinte quando algum recolhimento constar indevidamente em seu extrato de contribuição ou a pedido de órgãos de controle. C. De um NIT para CNPJ ou CI em razão do recolhimento efetuado indevidamente no NIT. E D. Da ADA para NIT e CNPJ, CI em razão de recolhimento constante em branco dos inválidos. Número inciso 5. Desmembramento é a operação a ser realizada para a distribuição de valores recolhidos de forma consolidada em uma só competência, ou nos recolhimentos trimestrais que não foram desmembrados automaticamente para as demais competências incluídas nos recolhimentos, sendo que A. Os recolhimentos devem ser comprovados em documentos próprios de arrecadação, e B. O desmembramento é permitido para contribuições efetivadas em guias de recolhimento GR, GR1, GR2, carnês de contribuições, guias de recolhimento de contribuinte individual, GRCI, guias de recolhimento da Previdência Social, GRPS3 e guias da Previdência Social, GPS. Parágrafo 1º. O Código de Pagamento deverá ser alterado sempre que houver alteração da filiação e inscrição, observadas as condições previstas nesta instrução normativa. Parágrafo 2º. Nos recolhimentos efetuados pelo filiado de forma indevida ou quando não comprovada a atividade do segurado obrigatório, caberá a convalidação desses para o Código de Segurado Facultativo, observada a tempestividade dos recolhimentos e a concordância expressa do segurado, observado o disposto no parágrafo 5º do artigo 107. Ele fez um recolhimento de forma indevida, não poderia ter feito ele ali naquele código, como contribuinte individual, por exemplo. O servidor vai falar para ele, você aceita? Ele vai dar por forma expressa, aceito. Aceita o quê? Aceito que ele seja transformado então em facultativo. Por quê? Foi pago de forma em dia, está corretamente pago. Tudo e só usou o código errado, tá bom? Parágrafo 3º. Considerando que os dados constantes no CNIS relativos a contribuições valem como tempo de contribuição e prova de filiação à Previdência Social, os recolhimentos constantes em microfichas a partir de abril de 73 para os empregados domésticos e a partir de setembro de 73 para os autônomos, equiparados a autônomos e empresários, poderão ser incluídos a pedido do filiado, observando-se titularidade do NIT, bem como os procedimentos definidos em manuais. Tá bom? Aqui não tem erro, é bem simples. Vamos para o artigo 120. Observado o disposto no artigo 119, os acertos de recolhimento de contribuinte individual, empregado doméstico, facultativo e segurado especial, que contribui facultativamente, identificados no requerimento de benefício ou de atualização de dados do CNIS, são de responsabilidades do INSS, conforme estabelece a Portaria Conjunta RFB/INSS, número 273, de 19 de janeiro de 2009. Parágrafo único. Conforme o parágrafo 7º do artigo 19b do RPS, serão realizados exclusivamente pela SRFB os acertos de 1. Inclusão de recolhimento e alteração de valores autenticados ou data de pagamento da guia da Previdência Social ou documento que vier substituí-la. 2. Transferência de contribuição com o identificador de pessoa jurídica ou equiparada, CNPJ ou CI, para o identificador da pessoa física, NIT ou CNIS. E 3. Inclusão de contribuição liquidada por meio de parcelamento no CNIS. Fez um parcelamento, não constava no CNIS, terminou, houve a liquidação,
vai lá na Receita Federal, então eles vão estar fazendo essa modificação. Gente, muito obrigado. Vamos parar por aqui. A partir do próximo a gente vai no artigo 121 em diante. Obrigado a todos vocês e até o próximo vídeo.